E vamos para outra pergunta. Há lugar específico para efetuar o batismo nas águas? Nossa resposta é que não. Não há lugar específico para o batismo. O batismo nas águas pode se efetuar no templo, onde existe um batistério, um tanque batismal, onde a pessoa entra e ali ela se submete às perguntas que o pastor faz. Por exemplo, fulana de tal tem recebido o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. A pessoa responde audivelmente sim. Promete seguir a Jesus Cristo durante todos os dias da sua vida? Sim, segundo a tua confissão e o mandamento de Jesus Cristo, te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então esse batismo pode se realizar num batistério de uma igreja, pode se batizar em rios, pode se batizar em piscinas, pode se batizar no mar, ou seja, sempre num lugar onde haja suficientemente água para a imersão do batizando. Pergunta ainda a respeito do batismo: por que há entidades religiosas que batizam apenas nos rios? Você conhece alguma entidade religiosa que não batiza fora de rios? Então há pessoas que perguntam isso. Nossa resposta é porque pessoas desse grupo creem que a água do batismo lava pecados. E diante disso admitem que os que se batizam primeiro deixam seus pecados nas águas e os que vêm em seguida vão carregar com os pecados dos primeiros, dos que foram antecedentes, e assim sucessivamente, numa admissão que a água do batismo, por fim, acumula o pecado de todas as pessoas. Isso é, francamente, uma aberração religiosa. Pergunta: o que lava os pecados dos batizandos? A água do batismo ou o sangue de Jesus, que levou os pecados dessa pessoa quando ela aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor? Nossa resposta é que, não sendo o batismo um sacramento que salva, água nenhuma lava pecados. A Bíblia declara que o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Então tenhamos cuidado em dar ao batismo uma condição de um sacramento, e sacramento significa um ato exterior que outorga uma graça interior, ao passo que o batismo é uma profissão de fé pública, porque ocorreu uma mudança na vida do batizando. No batismo, ele retrata aquela ocorrência que se deu na sua vida. No livro de Efésios, aliás, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então está bem claro no texto de Efésios 1 e 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados passados, quando aceitamos a Jesus como Salvador, e não quando nos batizamos.
No batismo, nós damos testemunho público de que isso já se deu, e não que o batismo represente o apagamento de pecados deixados na água. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De novo, nós lemos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, que nos limpa de todo pecado. E ainda mais um texto no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, na parte final do versículo, que nós chamamos na letra B, na parte B do versículo diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então Jesus nos ama ou nos amou e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ainda outra pergunta sobre batismo, que é: devemos batizar os bebês ou crianças recém-nascidas? Resposta nossa: não. O batismo é para aquele que tem condições de fazer confissão do nome de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E isso nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 36 a 38. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, perguntamos: porventura uma criança recém-nascida tem condições de receber, de dar a resposta que Filipe fez, que Filipe perguntou ao eunuco? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Se perguntássemos para uma criança, ela teria condições de responder: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Certamente que não. Logo, essa criança tem problema com ela se vier a falecer na sua infância? Não. Jesus disse em Mateus 19, quando quiserem impedir de as crianças chegarem-se a ele, ele disse: não impeçais as crianças de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Então, uma criança não tem capacidade de decisão e ela é alcançada pela propiciação que Jesus Cristo fez em favor de toda a humanidade.